e nós temos na linha o senador Álvaro Dias para falar também sobre o clima político no Brasil, as manifestações. O senador Luiz Carlos Reins acabou de falar aqui, disse que não vai acontecer nada demais. Entretanto, o senador Álvaro Dias, em manifestação, disse temer o teor das manifestações do dia 7 de setembro. Senador, seja bem-vindo. O que o senhor teme em relação ao 7 de setembro? É um prazer falar com os gaúchos, especialmente com todo o Brasil. Eu não digo que eu tema acontecimentos no dia 7. O que eu lamento é essa distorção dos objetivos comemorativos da independência do país. E, sobretudo, o que eu repudio é a utilização de pautas antidemocráticas, perversamente antidemocráticas, absurdamente antidemocráticas, porque há os que advogam a liberdade de imprensa como a liberdade de expressão, não é? Como pretexto, e acabam condenando a democracia ou contribuindo para o enfraquecimento das instituições democráticas do país. Esse não é o caminho. O que é prioridade para o povo brasileiro é a democracia. Ataques às instituições, ameaças de fechar Congresso Nacional, de fechar o Supremo Tribunal Federal, esses ataques radicalizantes, descabidos e antidemocráticos não podem ser comemoração no dia 7 de setembro. E o senhor vê risco de que as coisas acabem ficando assim? No caso, elas eventualmente descambem para esse tipo de ato disruptivo, no caso, a tentativa de fechamento de poderes? Quer dizer, a sua visão não é tão positiva em relação ao que pode acontecer no dia 7. Na verdade, o que é preciso que os brasileiros acordem para uma realidade. Essa tentativa de transferir responsabilidade sempre para justificar eventuais fracassos de gestão não pode colocar em risco as instituições democráticas. Porque é visível, desde o início do atual governo, esse propósito. Eu não consigo resolver os problemas do país, devo transferir a responsabilidade para os outros. Que responsabilidade tem o Supremo em relação aos fracassos do governo no combate à pandemia no país? Zero de responsabilidade. Não é do Supremo a responsabilidade. O Supremo não governa o país. O Supremo é convocado, às vezes, a interpretar a Constituição, a interpretar as leis do país. Apenas isso. Não interfere na gestão. É uma questão de competência, de habilidade política e competência de gestão. O senador Reins disse que as manifestações, na verdade, buscarão a defesa da liberdade de expressão. Como é que o senhor vê isso? Não é isso que eu vejo. Eu vejo, na mobilização que se faz, ataques frontais às instituições. Na verdade, liberdade de expressão não se confunde com ameaças à democracia. Com a defesa da intervenção militar, por exemplo. Isso não pode se confundir com liberdade de expressão. Não pode se confundir com liberdade de expressão ameaças de fechamento do Congresso. Vamos arrebentar tudo. Vamos parar o país. Isso não é liberdade de expressão. Isso é ao contrário. É uma afronta à democracia que assegura a liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão sem democracia. E na medida em que advogam o fim da democracia, porque isso é advogar o fim da democracia, intervenção militar não é democracia, é evidente que isso desmente a tese de que o objetivo é defender liberdade de expressão. Todos nós defendemos a liberdade de expressão. No entanto, não podemos defender afronta à democracia. As instituições democráticas são instituições essenciais ao Estado de Direito e à democracia. Elas não podem ser atacadas frontalmente, violentamente, como alguns querem. Senador, o presidente da República hoje participou de uma cerimônia em Itanhaçu, na Bahia.
Ele participou da assinatura de contrato de concessão da ferrovia Integração Oeste-Leste. E, na oportunidade, ele voltou a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. E ele foi muito direto, disse que as manifestações do dia 7 serão um ultimato. Eu vou reproduzir o trecho aqui, eu gostaria do seu comentário na sequência. Nós não criticamos instituições ou poderes. Somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será um ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição. Respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado. Porque sempre dá tempo para se redimir. Então, senador, a sua avaliação, ultimato, palavras do presidente da República. É o encantador de serpentes, né? Se especializou nisso, a produzir bravatas. É uma usina de bravatas. Ele não acredita nas bravatas, mas os seguidores dele acreditam. Portanto, isso é desonesto com o cidadão. O que ocorre hoje no país? O Supremo é o principal problema? Não. O problema é a fome. 19 milhões de brasileiros não comem, não se alimentam. Mais de 100 milhões de brasileiros se alimentam mal. O preço da gasolina subiu, do óleo diesel, do gás, a inflação sobe, o desemprego aumenta, o preço da comida aumenta, a inflação chega. Cadê o discurso do presidente sobre isso? As diferenças sociais aumentam? Sim. O PIB cai? Sim. Onde está o presidente? As reformas aconteceram? Não. É isso que interessa ao trabalhador brasileiro. É isso que interessa ao povo brasileiro. Nós não podemos inverter as prioridades. O Supremo Tribunal Federal, como instituição, deve ser defendida. Se há erro de ministros, erros pontuais, eventuais, eles podem ser combatidos. Mas essa não é a prioridade para o presidente da República. Ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para governar o país e não para fazer campanha. O presidente não desce do palanque. Ele continua no palanque. O Brasil não pode ficar à deriva com um desgoverno. Ministério ou a esplanada dos ministérios é um deserto de ideias. O governo não consegue fazer uma reforma tributária para promover o crescimento econômico do país, para gerar emprego. Na saúde há o caos que todos conhecemos. A educação em retrocesso. O que vai bem nesse país, e o presidente tenta uma cortina de fumaça para acobertar os seus erros, o seu fracasso rotundo de gestão. Então é hora de acordarmos. Os brasileiros precisam acordar. O senhor vai participar, uma última pergunta, senador, pelo tardar do tempo. O senhor vai participar dos atos do dia 12 convocados pelo Movimento Brasil Livre, que são contrários ao presidente da República? O senhor apoia essas manifestações? Na verdade, vários movimentos, organismos, não é só o Brasil Livre, Vem Pra Rua e outros movimentos organizam essa manifestação do dia 12 com o objetivo de se buscar o caminho do meio, para mostrar que o Brasil não é só a extrema esquerda e a extrema direita, que existe um caminho do meio. É esse o objetivo. Nós não somos favoráveis ao Talibã, como não somos favoráveis à Venezuela. E nós já temos a consciência de que esse confronto da extrema esquerda com a extrema direita, a vitória é do caos. Os brasileiros que pretendem se mobilizar no dia 12, pretendem exatamente demonstrar que essa não é uma republiqueta de bananas,
que nós não vamos ficar sujeitos aos dois extremos, a essa radicalidade estúpida, que não leva o país a lugar nenhum. Então, este movimento é um movimento de consciência de brasileiros que não querem o tumulto, não querem a bravata, não querem o confronto, querem o bom senso, o equilíbrio e a lucidez. É possível que eu participe, sim, desse encontro no dia 12. Muito bem. Senador, uma última palavra, e eu vou pedir só para ser sucinto, porque já estamos nos encaminhando para o final do programa. A reforma eleitoral votada, com a possibilidade, no caso, aventada, de, por exemplo, um nome como Sérgio Moro não concorrer, como é que o senhor avalia? Vou pedir para o senhor falar em 30 segundos. Pois não, na quarta-feira... Sei que é um desafio, 30 segundos para um tema desses, mas por causa do tardar da hora. Na próxima quarta-feira, o Supremo se reúne para deliberar sobre o mandato de segurança que ingressamos para impedir a votação desse Código Eleitoral de forma apressada, confrontando a Constituição do país. Muito bem. Senador, muito obrigado por ter atendido o convite da nossa produção, participar do programa hoje. Lhe agradecemos. O senhor está convidado sempre para participar aqui do Bastidores do Poder. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Foi um prazer.